O filme do Michael Jackson é muito esquisito. Vamos ver o Moonwalker. O ano é 2026 e, mesmo que não esteja mais entre nós, Michael Jackson parou o mundo com a estreia de um filme biográfico e linear. Uma produção que conta desde sua infância difícil até a ascensão ao sucesso absoluto. Os caras já faturaram um papo de bilhão na estreia, um recorde. Sério? Mas e se eu te disser que, É enquanto dinheiro, né, velho? o próprio Michael Jackson já participou e produziu seus próprios projetos cinematográficos. Não é surpresa para ninguém que ele gostava de atuar e coreografar em curtas músicas. Porém, ser visto como um herói Bem carismático, né? sempre foi um de seus grandes desejos. Era como um jeito de fugir da realidade e fazer sua própria justiça na ficção. Mesmo assim, quando falamos no rei do pop, o público geral vai pensar em músicas de extremo sucesso. Poucos se lembram da estreia que ele teve nos filmes. Por isso, vamos explorar uma das obras mais emblemáticas da carreira do Michael. A produção foi descrita por críticos e especialistas como um mergulho direto na mente do artista. Seria essa sua verdadeira autobiografia? É assim que o grande Michael Jackson realmente queria passar sua imagem? É o que veremos hoje em Moonwalker. Moonwalker. O filme começa em um compilado de clipes mostrando Michael nos palcos, já como um ícone mundial. Ele era um cara capaz de parar multidões e fazer pessoas desmaiarem só com sua presença. Botava a mão no ovo, falava Doideira, né? "Não", e várias pessoas caíam. Além disso, tem todo o peso histórico mostrando imagens dele ao lado de algumas das figuras mais importantes do planeta. Reparem que no meio dessas montagens também temos figuras históricas como Martin Luther King, junto a registros de trabalhos que o Michael fazia pessoalmente ajudando Triste, né, velho? Tudo foi escolhido estrategicamente para que sua imagem fosse vista como um símbolo de paz. Vale dizer que, assistindo de primeira, muita gente pode ficar confusa logo nesse início, já que jogam na nossa cara uma sequência de sucessos e grandes shows sem muito contexto, um atrás do outro sem parar. Bom, relaxa que essa parte eu mesmo te explico. Vamos dizer que estamos presenciando um tipo de documentário acelerado. Esses são alguns dos momentos mais importantes de sua trajetória escolhidos a dedo pelo próprio Michael Jackson. Michael Jackson tornou-se o primeiro artista na história da música a colocar 6 músicas no mesmo álbum no primeiro lugar da parada de sucessos. E o álbum, é claro, é Bad. O objetivo aqui era mostrar como ele cresceu ao longo dos anos, tanto fisicamente quanto em carreira. Por isso, depois de cresceu ao longo dos anos, tanto fisicamente quanto em carreira. Fisicamente. Depois de passar por momentos de euforia e estádios lotados, o filme nos leva para onde tudo começou. Uma apresentação do Jackson 5. Aí volta lá atrás, né? Passamos por sua fase de adolescência, destacando alguns de seus prêmios e canções que o fizeram explodir mundialmente. Enfim, são 15 minutos iniciais. O Michael Jackson era bonitinho demais, velho. Mini Jackson. Sincero, são bem surpreendentes considerando que estamos no fim da década de 80. Toda essa montagem técnica, acredite, era coisa de última geração na época. Tanto é que uma quantidade mínima de artistas tinha um orçamento para fazer isso. Ou seja, isso aqui não é só um filme aleatório. Michael realmente levou como uma superprodução. Depois da retrospectiva, o filme faz uma transição e nos apresenta ao Bad, uma versão cômica do clipe Bad interpretada por crianças. Who's bad? Who's bad? Who's bad? You're telling me you're doing wrong. You're doing wrong. Gonna lock you up. Meu Deus. Cara, você não tem aura, mano. Entregou muito Você não na performance esse menorzinho? Claro que sim. Esse é Jay Jackson, filho de Jermaine Jackson, sobrinho do Michael Jackson. Só não confunda com o Jackson do filme atual. Aquele é o Jafar Jackson, também filho de Jermaine. Ou seja, Jay e Jafar são irmãos. Muito interessante que, enquanto ainda estava vivo, Michael realmente escolhia ser interpretado por um sobrinho. Depois da performance, sobrinho é bom, né, velho? A galera passam por uma cortina de fumaça e voltam a ser adultos. É nesse momento que a liberdade criativa começa a ganhar. Mano, isso não faz parte do filme, não é possível. Palavras, aqui que a brisa começa de vez. Primeiramente, temos essa multidão meio stop motion perseguindo o astro. Além de justificar o orçamento do filme, essa foi uma forma de desumanizar Mano, isso não faz parte do filme. E fanáticos malucos. Mostrar como essas pessoas podiam ser meio bizarras e barulhentas. E aí, que tal um autógrafo, hein, rapaz? Pode autografar minha barriguinha. Qual o problema? Você não tem caneta, é? De uma miserável de uma figa! Corta! Seu cabeludo! Eu pedi um canal e ele me manda o Michael Jackson! Corre
Correndo mais um pouco, Michael consegue chegar até um galpão de fantasias e se disfarça como um coelhão stop motion. Ele foge usando uma bicicleta que vira uma moto assim que ele entra na avenida. Claro que mesmo na rua e disfarçado, a perseguição dos fãs continua. Aqui o Michael usa sua incrível Tom Force para se transformar em outras pessoas, forjar cenários e tudo que a imaginação permitir. Muito roubado esse Michael de massinha. É esquisito, né, velho? Claro que tudo isso foi ao som de uma de suas músicas e claro que a fantasia tem um significado mais profundo além de ser só um disfarce. Era como um alter ego. Ele se chamava Spike, o coelho. Vestido de Spike, Michael criava uma arma Mas acho que eu já vi já. onde ele podia ser ágil, engraçado e sarcástico, características que muitas vezes ele precisava evitar em público. Tanto é que no fim dessa perseguição e já num lugar seguro, Michael tira a fantasia e faz um duelo de dança com o próprio coelho. Curiosidade foda, essa cena foi produzida pelo lendário Will Vinton. Quem diabos é Will Vinton? Simplesmente o responsável por transformar o que até então era algo artesanal, a animação com massinha, em uma indústria de alta tecnologia. Não achou o suficiente? Então saibam que a Massa, né? Mas hoje em dia não tem muito. Mas eu lembro que a Fuga das Galinhas, né? Tem um filme... É isso mesmo, Fuga das Galinhas. Eu não gostava muito. Eu não gostava, não. Não é que eu não gostava muito, eu não gostava. Ele, Will Vinton Studios, futuramente se transformou na Laika Studios, responsável por produções como Coraline e Parador. Só pra vocês terem uma noção, essa foi uma das interações mais avançadas da época entre um ator real e um personagem de massinha. O próprio Michael chamou Will para o trabalho, já que queria o melhor que a tecnologia da época podia oferecer. Massa, velho. Muita curiosidade foda. Passando da cena com o coelhão, a brisa fica ainda mais brisada que antes. Michael usa seu pequeno foguete para entrar em uma caverna cheia de esquisitices enquanto canta mais um de seus sucessos. Vamos chamar esse segmento de Leave Alone, que é o nome da música atual. Aqui ele brinca com algumas fake news da época sobre sua imagem, como por exemplo, nos retratos de Elizabeth Taylor. Na época, a mídia dizia que os dois iriam se casar ou tinham alguma relação estranha. Em geral, cada pequena com quem que o Michael cenário Jackson se relacionou? representa alguma característica de sua vida. No fim, ele sai dessa caverna e descobrimos que isso era, na verdade, uma parte bagunçada na cabeça desse Michael gigante aí. E agora que definitivamente Michael pôde se expressar de forma abstrata, passamos ao verdadeiro longa-metragem linear desse filme. História com começo, meio e fim. Só pra explicar isso aqui, a gente precisou dar uma pesquisada legal, então apoia a equipe deixando um gostei. Com certeza. Uma inscrição se não for inscrito, enfim, a gente agradece. Seguimos. Os primeiros que conhecemos são essas três crianças, Kate, Zack e Sam. Sam, que por curiosidade tem Muito o bom. mesmo nome na vida real e é filho do John Lennon, a porra do fundador dos Beatles. Michael até comprou o catálogo dos Beatles na época e já chamou o moleque para participar do filme. Continuando, eles estavam no telhado esperando para se encontrar com o Michael. Porém, o herói é recebido com uma chuva de tiros. Antes de vermos o desfecho, somos levados ao passado mostrando a relação dele com essas crianças. Os quatro corriam por aí num campo florido, jogavam bola, brincavam com um cachorro, etc. Michael quer ser... Bom, perdão por essa piada. Pouco tempo depois... Quer ser o quê? Cachorro, etc. Michael quer ser... Bom, perdão por essa piada. Pouco tempo depois, o cachorro acaba correndo para o bosque e Michael sai com Kate para procurá-lo. Eles acabam dando de cara com uma passagem ao lado de uma cachoeira. Michael resolve abrir a porta secreta que tinha lá e isso leva até umas escadas que, bom, eles resolvem descer. Por que não? Nessas instalações, quem aparece é o grande vilão no filme, Mr. Big. O cara é muito... Achava que era o Mr. Beast. espalhar entorpecente por todas as escolas do mundo. Aí eu pensei assim, o maior youtuber do mundo é vilão, não é possível. Né, crianças ficarem viciadas. Beleza, eu achei que ele passava no farol vermelho no máximo com as drogas. Isso é realmente do mal, então. Toda criança na escola se viciará em drogas graças a mim. Graças a mim. E eu quero que todo mundo saiba, todo mundo. Meu nome vai estar nos livros de história. E é melhor que escrevam o meu nome certo. L-I-D-E-O. Enquanto ouviam o plano, L-I-D... acaba aparecendo esqueci. e Kate começa a gritar, fazendo com que eles sejam descobertos e tenham que fugir. Contexto dado, voltamos ao presente. Os caras atirando são os capangas do Mr. Big e obviamente eles erram todos os 500 tiros porque, pô, o Michael é implacável, não tem jeito. Já viu como o nosso negão branco é ágil? Onde ele está? Peguem ele! Peguem! Depois
de ser mais perseguido que cliente sem o cartão da loja, Michael se vê sem saída. Então passa uma estrela cadente, ele faz um pedido e começa a se encolher no canto de um beco até se transformar em alguma coisa. Os soldados se aproximam para averiguar e, beleza, o Michael se transformou num carro. Foda-se. O carro é um tipo de Batmóvel que não sofre dano de tiro e ele transformou num carro. Os soldados se Clark aproximam para falando. averiguar e, beleza, o Michael se transformou num carro. Foda-se. O carro é um tipo de Batmóvel que não sofre dano de tiro e anda na velocidade da luz. Ou seja, ele consegue fugir dali sem nenhum arranhão. Quem não pediria para ser um Batmóvel se estivesse fugindo de malucos armados? Aliás, é maluco, né? Faz muito sentido. Enquanto isso, as crianças se moveram para um lugar que já tinham combinado com o Michael. Logo ele aparece, deixa de ser um Transformer, mas ao invés de falar com elas... Ah, a música tocando no fundo é a música do Super 11. Reparem pra vocês verem. Super 11. Eu sou muito fã de Super 11. entrando num bar cheio do mal olhado. Se você quer criar um app, mas não... Não, mas por enquanto eu não quero criar um app, não. Assinar o YouTube Premium, né? Quando cair a grana aí. Ah, será que é o clipe lá? Essa roupa e cenário te lembram algo? Sim, essa é a mesma gravação da música Smooth Que Criminal. legal! Só pra deixar claro, Michael gravou cerca de 10 minutos dessa cena especificamente para usar no filme. Ademais, na MTV e outros canais também. Eles cortaram e editaram essa parte, ou seja, dá pra dizer que estamos presenciando uma versão completa e original da obra. Pô, lendário Que demais ver esse legal, cara cantando e coreografando. Muitas memórias desbloqueadas. Obviamente o YouTube não permitiria passar tudo aqui, mas o editor vai fazer a boa aí. Saibam que a cena acontece um pouco antes das 1 hora de filme, caso queiram ver por conta própria. É aqui que acontece a famosa inclinação de 45 graus pra frente. De todo onde mundo, Michael né? e os atores usaram cabos de aço apagados na edição. Que massa, hein? Mesmo que nos shows ao vivo, Bem usaram sincronizado. sapatos especiais para fazer isso. Tem até mesmo uma coreografia das próprias crianças aqui. Enfim, um momento Legal detalhe, demais, velho. termina com a chegada dos capangas do Que Mr. legal. Big novamente. Nota mental, não fazer um show lendário e barulhento se estiver sendo perseguido por capangas. Até porque, ao sair de lá, Michael percebe que os caras levaram Kate como refém. É hora do herói trabalhar e ao resgate. Chegando no covil secreto, Michael acaba sendo separado das crianças e cercado por uma centena de guardas. Logo, Vixe. o Mr. Big aparece trazendo a Kate. Detalhe meio irrelevante, mas por algum motivo o vilão anda de tamanco. E ao Música do ver a Dragon garota, Ball. Michael entra em desespero Que legal. tentando chegar até ela. Infelizmente, no meio disso tudo, os vilões conseguem derrubar nosso herói no chão. Ele é chutado, pisado, mas o que esses capangas Esse cara não mal. esperavam é que esse universo tem uma estrela cadente por hora. Michael faz mais um pedido, os céus começam a ficar num clima cinza de CGI. Sim, CGI numa época antes do CGI, até que presenciamos uma das cenas mais bizarras e ao mesmo tempo Vai mais se transformar num lobo. tecnológicas do filme. Acho que é um lobo. Ou um robô. Um ciborgue, um androide. Ou um lobo. É um dos dois. Muito bizarro? Um alienígena? Com certeza, mas como eu falei, isso aqui era pra poucos. Simplesmente Michael Jackson se transformando no Megazord 3D antes da era 3D. O que posso dizer? Essa é nossa batalha final. Trabalhe, editor. Que loucura! Tipo assim, eu não consigo conceder que essa cena ela é real. Caraca, velho, que loucura, mano. Uma luta cheia de ação, explosões, robôs gigantes e que termina com o Michael salvando as crianças, virando uma nave espacial e seguindo viagem até explodir em 1 milhão de estrelas. Por quê? Porque sim, é muito lindo. É muito lindo.
Quando isso acontece, por um lado as crianças estão a salvo de novo, por outro ficaram tristes e depressivas. Pô, o Michael explodiu e virou um monte de estrelas, caramba. Mesmo assim ele acaba aparecendo de novo, foda-se, tem a chance de viver feliz para sempre sendo o mentor / super-herói das crianças. Tá, não dá pra dizer que essa cena é muito esquisita. Michael até leva elas para um super show de luzes em mais uma de suas apresentações gigantes. Crítica, o filme alcançou uma nota acima da média no geral. Pô, foi ousado. Apesar de não ser muito lembrado nos dias de hoje, esse você só encontra aqui na Disneylândia dos resumos, o filme foi um sucesso estrondoso na época. Massa. Claro, era um dos maiores artistas vivos protagonizando um filme com efeitos quase revolucionários. Sendo assim, essa produção custou aos bolsos do próprio Michael cerca de 22 milhões de dólares, que seria um valor pelo menos 3 vezes maior hoje em dia, e faturou em bilheteria 66 milhões pelo mundo. Vale ressaltar que esse filme nem chegou a ir para os cinemas nos Estados Unidos. Ele foi direto para fitas VHS e vendeu mais de 800 mil cópias apenas nos primeiros meses. Ou seja, as fitas de VHS superaram até mesmo o faturamento dos cinemas. O negócio chegou a ganhar o certificado Essa música é massa do fundo, hein? Nossa, essa música é da hora demais. em vendas por 9 vezes nos Estados Unidos. Da hora, e, para viu? completar, ficou em primeiro lugar por 22 semanas consecutivas na revista Billboard, uma das marcas mais influentes da indústria musical. Esse era o poder de influência do Michael Jackson, onde até mesmo uma produção que parece sem pé nem cabeça, uma brisa sem fim, foi vendida pelo mundo todo. E sendo sincero, é isso o que parecia para mim quando assisti pela primeira vez. Não entendi muita coisa, parecia uma bagunça, porém, pesquisando cada significado e entendendo o que o artista quis passar, tudo ficou muito mais claro. Ele não fala muito no filme, não se expressa muito com discursos, mas se expressava como ninguém em coreografias e canções. Por isso, comigo, Moonwalker é muito subjetivo para ganhar uma nota. Vou considerar como um diário biográfico do próprio Michael Jackson, que pode agradar ou não, dependendo do quão fã você é. O importante é que ele passou suas mensagens, sua visão de mundo, e tinha dinheiro suficiente para isso. Até a próxima. O que você quer fazer no filme, Michael Jackson? Sim. Vi esse filme ontem, certeza que os produtores falaram pro roteirista: qualquer coisa aí. Esse filme parece uma brincadeira de criança. E como o Michael Jackson nunca teve uma infância, acho que esse filme retrata bem como ele enxergava isso. Ó, esse maluco tá em tudo, mano. E esse cara tá em tudo quanto é canto, velho. O Geek X3010, acho que a gente tem um gosto muito parecidos. Sério. E ó, outro filme do Michael Jackson, ó. Um dos filmes que existem. É do Clark também, ó. Eu vou falar pra vocês que eu mal entendi exatamente a história desse filme. Só ligava mesmo, era pras músicas e os shows do Michael. eu não sei se eu assisti esse filme, mas acho que eu teria a mesma coisa. Teria a mesma atitude.